Afinal de contas, o que exatamente é essa tal de ideologia de gênero? Para a gente conseguir entender isso, eu preciso antes falar um pouquinho sobre alguns conceitos que vieram antes dela começar a surgir. Existem alguns estudos que são o que a gente chama de estudos de gênero. Estudos de gênero são um campo interdisciplinar que tem o tema gênero como principal foco de análise. Dentro desse tema gênero, a gente encontra estudos sobre mulheres, estudos sobre homens e estudos queer. Queer seria uma palavra para chamar pessoas, indivíduos que não se conformam com essa estrutura binária que tem sido criada de vários séculos para cá. Então elas não acham necessário colocar os seres humanos, por exemplo, nessas caixinhas entre homem, mulher, feminino e masculino. Os estudos de gênero vão incluir várias disciplinas, entre elas, por exemplo, a psicologia, vai incluir a sociologia, a biologia, a medicina, entre várias outras. Graças aos estudos de gênero, a gente tem avançado muito das últimas décadas para cá, inclusive para entender melhor o que é, por exemplo, a orientação afetivo-sexual, o que é identidade de gênero, o que é identidade sexual, entre outros termos, outros conceitos que até bastante tempo atrás, na verdade nem tanto tempo assim, eram bastante confusos. O que acontece é que existem algumas pessoas que se sentem bem contrariadas com esses estudos de gênero e acabam vendo esses estudos como um tipo de uma ideologia que está sendo imposta para a sociedade, o que não é uma realidade. E é daí que vem essa expressão ideologia de gênero. A gente ainda não sabe direito quando esse termo surgiu, mas os primeiros registros que a gente tem, pelo menos até o presente momento, são do ano de 1997, escritos pelo então cardeal Joseph Ratzinger. E me desculpem se eu errei o nome dele, tá? Mas só para vocês terem uma noção, ele foi depois o Papa Bento XVI. Esse termo, ideologia de gênero, acabou sendo muito difundido aqui na América Latina, principalmente por grupos mais religiosos e grupos políticos, sobretudo da extrema-direita. E uma coisa que é muito importante a gente salientar é que o termo ideologia de gênero não é pautado em nenhuma área da ciência, do campo científico e nem da área da saúde. Ou seja, a ideologia de gênero seria um apanhado de ideias preconceituosas e falsas que teriam como objetivo contrariar avanços científicos, pressupostos e recomendações que vieram a partir dos estudos de gênero. Tá, mas por que isso seria tão importante e até mesmo um tanto perigoso? Acontece que, apesar da Constituição dizer que todos somos iguais perante a lei, todo esse discurso lindo e maravilhoso, a gente sabe que na realidade não é bem assim, que existem grupos minoritários que têm que lutar muito mais e fazer muito mais esforço para conseguir os próprios direitos. E isso inclui mulheres e minorias sexuais. E eu não falo só de direitos legais, mas do direito de simplesmente ir e vir e de viver como tem vontade e como se sente mais confortável. E quando a gente vê esse termo sendo tão difundido na nossa sociedade, inclusive por vários meios de comunicação como televisão aberta, isso acaba fomentando ainda mais o medo que as pessoas têm do que elas não conhecem. E quanto mais as pessoas têm medo do que elas não conhecem, mais elas ficam na defensiva. E quanto mais na defensiva elas ficam, mais resistentes elas acabam ficando também para receber informações novas e para tentar desconstruir velhos hábitos e velhas linhas de pensamento. Até que chega num ponto que, em vez de simplesmente se defender, algumas pessoas também podem começar a atacar, que é o que muitas vezes a gente vê em casos de crimes contra pessoas LGBTQIA+, sobretudo contra mulheres trans e travestis. Então, é importante a gente lembrar que, quando a gente fala de tolerância, gente, é importante para a gente viver em qualquer sociedade. Ela é um importante elemento social que faz com que a gente construa pontes com as pessoas e que a gente consiga conviver bem. Só que não é possível a gente criar essa tolerância e a gente construir essa tolerância sem ter conhecimento devido. No fim das contas, o que eu quero dizer é que esperar a tolerância de uma sociedade que muitas vezes não tem acesso a informações concretas é basicamente uma utopia.